e eu anunciei que a pauta seria aberta, né? E organicamente se apresentou esse tema que é muito sensível a todas nós, que é o panorama da leitura do Brasil. E aí, até a Inês Muniz, né, ela já tinha disponibilizado essa pesquisa, né, lá no grupo, e depois várias pessoas foram compartilhando matérias que destrincham um pouco, né, porque é difícil ler os dados, né? Requer um tempo de análise e também um conhecimento para decifrar aquele monte de informação, porque foi um questionário com mais de 140 perguntas, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês: quem é que conseguiu acessar essa pesquisa? Quem conseguiu? Levanta a mão. Olha, pouca gente. E, ué, que engraçado, eu levantei a mão e minha mão ficou ali. Isso é novidade? Peraí que eu vou abaixar essa mão. Gente, é novidade. Olha aí, a tecnologia sempre está à frente do que a gente é capaz de acompanhar. Então, é, e mesmo a gente que olhou, a gente deu uma passada de olhos, na verdade, né? Então, isso já diz muito do panorama da leitura, porque a gente não se debruça muito tempo mais em coisa nenhuma. E olha que aqui a gente tem pessoas que são apaixonadas pela leitura, buscadoras de conhecimento, não é? Vamos combinar. A gente somos pontos fora dessa curva aí, dessa pesquisa, né? Então, eu vou pedir licença e vou compartilhar essa pesquisa e também não vou me demorar em cada slide, eu vou trazendo algumas coisas que me chamaram a atenção. E ao passar pelas páginas, se vocês quiserem também, Cris, para aí que chegou aqui um insight que eu quero compartilhar. Porque nós temos experiência dessa construção coletiva de conhecimento, né? Então, essa é a força da rede. Uma coisa é a nossa leitura individual, a outra questão é a partilha. A gente consegue destrinchar, consegue aprofundar. E algumas pessoas já verbalizaram isso. Essa pesquisa só reforça a importância do nosso trabalho, não é? Seja ele qual for, do formato que for, com quem for, com acervo que for, qualquer ação sua está sendo um antídoto para esse cenário, né? A gente está vivendo aqui uma mudança muito profunda da sociedade a partir do desenvolvimento da tecnologia associada ao capitalismo, né? Então, é um prato cheio. Então, eu vou compartilhar aqui a pesquisa e a qualquer momento que vocês desejarem, vocês podem acionar o microfone aí e me chamar para a gente discutir. Então, essa já está na sexta edição dessa pesquisa, que se chama Retratos da Leitura no Brasil. Que imagem linda é essa do mapa cheio de livro, né, gente? Então, tem aqui vários apoiadores, patrocinadores, parceiros, realização. A realização é do Instituto ProLivro, IPL, então é apoiado aqui pelo Ministério da Cultura, tem o Banco Itaú e outros financiando isso. E aqui a pesquisa são os retratos da leitura, bibliotecas escolares, identificar o impacto das bibliotecas na aprendizagem dos alunos, retratos da leitura, eventos do livro, então, parceria aí com o Itaú, Bienal Internacional do Livro no Rio e em São Paulo.
E estou conseguindo ler aqui, é FLUP que está escrito ali? É, FLUP, que é das periferias, né? E outros projetos são abordados também. Tem a coordenação de uma pessoa chamada Zoara Faila, que na reportagem que enviaram do Estadão, ela faz intervenções interessantes a partir da análise disso, né? Então, as outras pesquisas, olha, foram realizadas em 2007, em 2011, em 2015, 2019 e agora em 2024. Aqui eu acho importante ressaltar as amostras, né? Que elas vão tendo pequenas variações. Então, em 2015, ó, a amostra de 5.000 pessoas, mais ou menos, em 317 municípios. E eles, a cada ano, vão acrescentando coisas, né? Avaliação de bibliotecas, uso da internet, livros e leitura digital. Em 2019, a amostra foi maior, tá vendo? Ao invés de 5, foi para 8.000, com leitura pelas capitais brasileiras. Novidades, perfil do leitor de literatura, livro e outras plataformas. E na sexta edição, a amostra voltou a ser menor, tá vendo? 5.504, com leitura pelas. O que é o UFS? É Unidade Federal do quê? Alguém sabe? A Helena sabe, diga aí. É unidade federativa, né? Ah, tá. É Então, unidade federativa. participaram 208 municípios. Então, isso me chama atenção, né? Porque em 2019 foram 8.000 pessoas, agora foram 5.000. Em 2019, eles focaram nas capitais. E me parece que a abrangência aumentou. Então, eu acho que o indicador da capital, ele fica com índices melhores, né? Quem quiser comentar e tal, fica à vontade. Então, novidades, práticas e avaliação de leituras digitais, porque a cada ano isso está ampliando, né? Versus impressa. Leitura, Lei Rouanet, patrocínio e tal. Então, vamos lá. Aqui tem um documento de muitas páginas, né? Alguns eu vou parar um pouquinho, mas aqui é mais institucional, né? Falando das parcerias, dos objetivos. Aqui tem os objetivos. Conhecer o comportamento do leitor, medindo intensidade, forma, limitações, motivação. Então, aqui eles defendem, né? O que que eles estão buscando com essa pesquisa. E a gente vai ver vendo isso nos indicadores. Algumas novidades que eles reformularam, algumas perguntas de modo a facilitar a compreensão do entrevistado. Foram introduzidas perguntas para investigação de quantidade de livros lidos, é, literatura sob a perspectiva da criança, incluídas questões para compreensão do universo, literário, enfim, tiveram algumas novidades. Especificação técnica é uma abrangência nacional. Aqui a gente já enfatizou, né, qual era a amostra. A exceção são os estados de Roraima, Acre, Rondônia, Amapá e Tocantins. E, enfim, o período da coleta foi esse ano, de 30 de abril a 31 de julho de 2024. Então, o público-alvo foi a população brasileira. Eu tenho que tirar uma coisa aqui da frente, peraí. Residente com 5 anos e mais, alfabetizado ou não. E foi através de entrevistas domiciliares com as pessoas com tablets. Aqui vai mostrando o perfil, né? A maior parte dos entrevistados é do ensino médio, primeiro, terceiro ano. Em segundo lugar, é o pessoal do Fundamental 2. Depois, ensino superior, Fundamental 1 e não alfabetizados. E aqui, a faixa etária, né?
Então vamos lá. Leitores. Primeiro, eles dão a definição do que eles consideram como leitor. Leitor é aquele que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses. Então, não está nem falando de um livro inteiro, não. Parte de um livro dentro do período de 3 meses já considera leitor. E não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Então, foi um critério que eles adotaram. Então, para os índices de leitura, a referência são os 3 meses anteriores à pesquisa. E essa definição se mantém desde a edição de 2017. Então, aqui vem o primeiro gráfico que é impactante e que gerou todas aquelas matérias dizendo que quase 7 milhões de brasileiros deixaram de lado a leitura. Por quê? Tá vendo essa cor roxa? É dos não leitores, dentro daquela definição. E o azulzinho é o de leitores. Então, foi a primeira vez, porque lá em 2011 ficou meio a meio, tá vendo? Mas nos outros anos, a quantidade que lia. Mas isso também eu fiquei pensando, sabe no quê? As pessoas, quando respondem uma pesquisa, elas querem parecer bem na fita, né? Então, eu acho que o cenário é pior do que está mostrando aqui. Porque elas respondem, às vezes, coisas que não correspondem à realidade, né? Posso falar? Sim, Boa noite a todos. Rapidinho. Eu atendo muita gente do mundo corporativo e eu acho que, infelizmente, essa pesquisa ela é real. Muitas pessoas que eu atendo, elas dizem, Elise, eu não gosto de ler, ou eu estou cansada para ler, eu trabalho até muito tarde no meu trabalho, eu fico até tarde, ou às vezes eu tenho outras demandas, eu até gostava de ler, eu já li bastante e tal, e quando eu vou trazendo os trechos de livros, né, de biblioterapia, né, fazendo na sessão, a pessoa até se interessa e vai atrás, ou, nossa, você me despertou. Então, eu lamento dizer, mas assim, no público que eu atendo, é uma realidade, triste realidade. e eu acredito também que a gente sinta isso no nosso perfil leitor, né? Porque nós não somos nativos na tecnologia, né? Nós crescemos sem isso e, como imigrantes, adentramos esse universo, né? E nós somos o laboratório disso. Eu digo para vocês, a minha leitura, ela está muito mais desafiante do que sempre foi, pelo excesso de estímulos, pelo excesso de informação, a nossa atenção, hein? A gente que valoriza muito o livro, né? A leitura, ela está fragmentada e a pesquisa vai mostrar, né, que grande parte diz que não lê porque não tem tempo. Mas a pesquisa mostra também que o tempo livre é preenchido pelas redes sociais. A gente sabe que se medir, tem aplicativo que faz isso, né? O tempo que você fica nas redes sociais é um tempo imenso, não é? Então, independente até desses números, é uma reflexão de para onde essas transformações estão levando a gente. Então, tem esses movimentos, por exemplo, em São Paulo, proibiu o celular nas escolas. E isso foi um processo, né? Por quê? Porque as crianças não estão conseguindo aprender, não estão conseguindo manter a atenção, estão com um nível de ansiedade lá em cima. E Mas, Cris,
essa Ó, questão da proibição não vai resolver, porque, né, trabalhei em escola há 35 anos, eu nem saberia como seria trabalhar hoje, mas eu trabalhei até 2022. Então, a proibição sem a discussão da necessidade, né, e da importância de não se utilizar tanto, não resolve. Sabe aquela história de que é proibido proibir? Porque não vai surtir o efeito, eles estão imersos, e nós também, muito, né? Você estava lendo, eu não acessei esse documento quando eu vi que eram 130 páginas, eu falei, não vou nem abrir. Eu li outros artigos, além do que você mandou aqui no grupo, eu li artigos. E aí, quando nessa pesquisa, que já é a sexta, fala do fundamental e médio, são as faixas etárias que eu trabalhei quase que toda a vida. Então, eu não sei se aí no documento vai falar algumas coisas que eu observei. Durante esse tempo, você está passando, né? Eu estou aguardando para poder falar. Mas da sua fala do celular, a proibição não vai resolver. Isso é um conflito tão grande, um desgaste tão grande para o professor e para toda a equipe da escola, que eu acho que tem que ter uma coisa anterior. A gente não vai conseguir retirar a tecnologia. A tecnologia é muito importante. Por exemplo, as crianças aqui na vila, elas não têm acesso ao celular. É outra história. Mas eu estava no parque ontem, e aí o filho da terapeuta com quem eu estou trabalhando, que não tem acesso ao celular, ele tem 5 anos, ele viu uma pererequinha, que não era uma perereca, ele falou que era uma perereca, e era um filhotinho de sapo. É uma espécie do cerrado que é muito importante para cá. Não sei como é que aquela criança viu aquele bichinho lá naquele lugar tão escondidinho. E aí eu quero dar esse exemplo para dizer da tecnologia. Se a gente estivesse ali com um aplicativo, existe um aplicativo que quando você fotografa o bicho, já te localiza onde que o bicho está. Então, quando a gente voltou da cachoeira, a gente não localizou, claro, o pererequinho ou o sapinho foi embora. Então, a gente não, a gente mais ou menos assim tentou falar onde que foi aqui, a gente não marcou para falar com o diretor do parque. Então, essa criança de 5 anos, o que que me preocupa? Ele não está na escola ainda. Aí eu falei sendo um até dos com ela. indicadores. Então, vamos passar a palavra aqui para Ana Margarida e depois para Paula. Só queria falar rapidamente que essa questão da proibição em São Paulo, existe já uma PEC no Congresso para se tornar uma realidade nacional de proibição do uso do celular, do portar o celular na escola. Não é proibição do uso, é portar o celular na escola sem o acompanhamento do professor. Então, o professor ele pode usar o celular para uma atividade específica, mas não deixar o celular com a criança, que enquanto ele está dando a aula, ele está conversando com um coleguinha do lado pelo WhatsApp. E isso já é uma realidade em muitos países. E isso é muito importante, porque pela neurociência, o cérebro da criança, por exemplo, até os 5 anos, ele nunca deveria ver tela alguma, a não ser esporadicamente como uma coisa assim, muito, não, mas não como um hábito, mas já existem bebês que sabem mexer no celular, que rodam até a telinha. Então, assim, a gente tem que não deixar que a tecnologia invada. A gente tem que usar a tecnologia e não deixar que ela nos use, né? Então, eu apoio essas medidas, apoio essas políticas públicas de proibição de portar celular, inclusive no recreio, para que a gente possa jogar bola, queimado, e não ficar só no celular, entendeu? Retomar algumas atividades que a gente esqueceu. E a Obrigada, gente Ana esqueceu Margarida. até de ler mesmo, porque a gente tá difícil ler bastante. Tá difícil ler. Eu tinha um volume de leitura, lia 3, 4 livros ao mesmo tempo. Hoje, se eu conseguir ler um, é muito difícil. Obrigada, Ana. Diga, Paula. Na verdade, era isso que a Ana estava falando, é isso, né? E é uma proibição, assim, o meu irmão é coordenador de escola em São Paulo. É, ele está em escola particular. Nas públicas foi proibido, na particular eles continuam usando, mas não dessa forma
Porque já as particulares elas já têm os combinados, os alunos não podem usar. Eu estou falando já de Fundamental 2 e ensino médio, porque eu acho que para criança eu acho que não tinha que usar mesmo, entendeu? Eu acho que é já outra coisa. Mas eu estou falando de pessoas que já saem, por exemplo, se a criança sai da escola adolescente, ele tem que falar, às vezes, ele vai para uma outra atividade, uma criança de filhos de pais separados vai para a casa de um pai, de uma avó, de uma madrinha. Então, existe sim a necessidade daquela criança estar com o celular dentro mas não usando dentro de sala de aula. Que aí é o que a Ana Margarida estava falando, porque no recreio eles ficam conversando um do lado do outro, eles não brincam, eles estão falando. Então, assim, mas dentro da escola particular, eles não proibiram a tecnologia desde que seja combinado com o professor, porque eles têm que deixar o celular geralmente com o professor na frente da sala de aula, então eles já não usam, já existe. Agora, na escola pública, existe uma demanda por isso, porque realmente ali é pior. Né? O conceito de todo mundo, tá, quem tem condição, mas a maioria hoje em dia tem celular, e de não ter o respeito ao professor, à direção, à coordenação. Então, nós estamos também vários âmbitos dessa mesma discussão. E também acho, como a Cristina estava falando, que a tecnologia a gente não tem como andar para trás, a gente vai continuar usando. Então, é isso. E agora, que fragmenta o nosso cérebro, fragmenta, né? Porque a gente está acostumado a ler, ainda mais a nossa geração, que veio lendo calhamaços, coisas imensas, e hoje em dia a gente já sente esse impacto. A gente já não quer mais ler. Hoje mesmo eu peguei a lista de material do meu filho do ano que vem, que é o primeiro ano de ensino médio, e está lá. Dom Quixote, aí está escrito novo. Aí eu fui olhar o Dom Quixote que eu tenho, que eu falei, acho que esse aí não deve ser o novo, deve ser o velho. Porque o que é o novo? Eu estou imaginando que deve ser um compacto, assim, de Dom Quixote com uma outra linguagem. Eu falei, o novo deve ser isso, não adianta nem eu querer mostrar o velho para ele, que ele não vai ler, né? Então, temos essas questões também, né? O que dá para modernizar a gente também? Porque não tem como a gente querer que eles fiquem lendo só clássicos antigos. Esse eu estou falando do meu terceiro filho, né? Eu tenho três. Esse é o terceiro que está indo para o ensino médico. Os outros não liam os clássicos, eles liam outras coisas que eles gostavam, mas os clássicos não. Então a gente também tem essas questões. Está mudando, está mais rápido. O que que a gente faz com tudo isso? Aí a pergunta para nós. Diga, Rosângela. É, eu queria acrescentar que já existe essa lei nas escolas públicas do Estado há muitos anos, dizendo que o celular pode ser usado somente para fins pedagógicos. Já foram feitas várias conscientizações em reunião de pais, em reunião de aluno, e não surte efeito. Então, eu não vejo outra alternativa, porque o aluno ele burla de todas as maneiras quando o professor quer que ele assista a aula, que ele faça as atividades. Então, eu não sei se realmente existe uma alternativa que não seja uma proibição geral. Eu realmente não tenho certeza. Vocês estão falando isso e sempre me remete a esse livro aqui, O Cérebro no Mundo Digital, da Marianne Wolf, né? Então, ela é uma pesquisadora e que reúne também várias pesquisas dessa temática, que vai dizer que o uso da tecnologia está deixando a nossa mente, principalmente a mente das crianças e dos jovens que são nativos nisso, né? Não tem essa referência que a gente tem como era antes, né? Então, que realmente é irreversível, né? Não tem como voltar atrás e daqui para frente, é um desafio mesmo, porque a nossa mente está ficando, é uma expressão dela, de gafanhoto. O que quer dizer isso? A gente não fica mais em lugar nenhum, a gente olha e passa, olha e passa, olha e passa. E isso quer dizer que a gente vai se acostumar com a superficialidade, né? Então, que isso vai botar em risco, ela que vai dizer, o pensamento profundo. E o pensamento profundo é que vai trazer o pensamento, a capacidade do pensamento crítico. Então, já vários outros teóricos vão dizendo isso, né? Que se a gente não trabalha isso, a gente fica extremamente vulnerável às manipulações, às fake news,
né? Porque a gente não sabe ler nas entrelinhas, né? E aí, o que é que ela vai dizer, que é uma especialista? Ah, então o que que a gente faz? Porque até no próprio grupo da Bibliofamília, teve gente que falou assim, não tem mais jeito, tá tudo perdido. Esse discurso fatalista não pode nos pertencer jamais. Não é? É aquela história de você fazer a sua parte, se todo mundo fizer a sua parte, né? E a gente tem muitos testemunhos disso, já é de uma grande valia. Então, o que que ela vai dizer? Que a solução é partir para um cérebro biletrado. Como assim? Ela dá exemplos, né? Então, a leitura digital, ela acelera a pessoa, aumenta a ansiedade, deixa na superficialidade. E isso você pode escolher certas coisas ser assim, tudo bem. Agora, quando você precisa aprofundar em alguma coisa, vai para o papel, porque o papel desacelera. E aí tem coisas que desenvolvem a leitura profunda. Um círculo de biblioterapia é um exercício de leitura profunda, porque a gente se ausenta do cotidiano, a gente cria um tempo, espaço de qualidade, e ao trazer a leitura, a gente não é uma aula que a gente vai fazer a educação bancária, né, como dizia o Paulo Freire, a gente vai colocar aquela questão na roda e deixar espaço para aquilo reverberar, para as pessoas tecerem conexões. Isso é desenvolvimento de leitura profunda, sabe? Então, você também ler e fazer e ir anotando as ideias principais, ou você escrever o que é que aquela leitura reverberou em você. Isso também é leitura profunda. E a gente sabe, né, que, por exemplo, quando a gente escolhe um livro para levar para uma roda, não é um livro qualquer, é um livro que nos afeta. E a gente segue, né, a orientação do Daniel Penac, trabalha com os livros que você ama. Então, eu sou o sol que me transborda. E é esse processo que fecunda algum sentido de perder esse tempo, entre aspas, que a gente sabe que não é perder, é ganhar. Então, algumas questões que no passado já eram críticas, agora está multiplicado. Que, por exemplo, você impor uma leitura totalmente desconectada do contexto, dos desafios, dos sofrimentos que todo mundo está passando, é fadado ao fracasso. Você não vai conseguir. Já era difícil agora, então, com essa atenção estilhaçada, que vai fazer o quê? Vai fingir que foi feito? Não tem como, né? Então, cada vez mais ter essa escuta do contexto são os nossos instrumentos da biblioterapia, né? A gente parte da escuta do contexto, a gente seleciona do acervo que a gente lembra que talvez possa ajudar, a gente oferece aquilo, mas a gente nem tem certeza. Mas quando acerta, é um espetáculo, não é? Então, a gente tem muitos exemplos disso. Eu acho que é um campo muito fértil para a gente fincar pé no nosso ofício e registrar, do mesmo jeito que a Cris falou, que esse povo tem que registrar os conhecimentos. Então, o que você for observando no seu quintal experimental, vamos dizer assim, vai registrando, porque o nosso fazer é artesanal, né? Então, cada um faz com seu acervo, com seu público, com seu espaço, com a sua alma, com o seu espírito. Então, cada um é diferente, vai ter resultado diferente também, né? Ai, meu Deus, estou eu fazendo discurso. E, Cris, até queria, Fala. em cima da sua Sim. fala, Diga, Rosângela. Você falou aí em aprendizagem significativa na escola. Foi uma coisa que eu tenho observado muito, é que, infelizmente, a escola deixou de ser um espaço de aprendizagem significativa. E aí, eu lembrei que esse ano
eu fiz umas rodas para fazer sondagem de aptidões, onde eu fiz roda de biblioterapia. Nesses momentos, os alunos não usaram celular. Eu não tive conflito nenhum com eles, com aquela coisa de pega, guarda, não, que o professor fica. E eles amaram as rodas de leitura. Eu fiz uma que, para mim, seria aquela. Eles gostaram tanto que, a cada encontro, eu fui procurando outros livros que tivessem a ver com a sondagem de aptidões, e cada encontro a gente lia um livro juntos. Foi Olha que muito maravilha. significativo. É isso. Muito obrigada por esse exemplo. Então vamos lá, vamos voltar para o tal da pesquisa. E antes da gente terminar, eu quero dar um tempo para a Rosângela Piedade, que ela teve aí um insight, ela quer falar um pouquinho sobre isso, e se alguém tiver interesse, fala com ela no privado. Então, quando der assim umas 8h05, mais ou menos, não, 8 não, 8h05 mais ou menos, eu vou dar esse espaço para ela, mesmo que a gente não tenha concluído aqui, né? Porque todo mundo já tem esse arquivo. Então, vamos ver aqui. Por que que não está indo, gente? Espera aí. Não está me obedecendo. Espera aí. Enquanto você conversa com ele, Cris, eu vou te pedir para antes das 8, uns 5 minutinhos antes, você me dá licença de eu ler aqui um texto que tem a Tá, ver com o que a gente conversou agora e sobre a importância aí do nosso trabalho frente a essa pesquisa. tá Uma ótimo. coisa Tá bem bom. pequenininha, é porque eu vou ter que sair às 8 para poder estar lá no meu trabalho voluntário, que há um ano a gente lê o mesmo livro. Tá ótimo, tá bom. Então, já já te dou o espaço que você pediu. É, penetração da leitura, não. Percentual de leitores, isso vamos passando. Escolaridade, vamos ver o que mais aqui. Ou talvez eu passe até já para aqui, olha, para alguns trechos das reportagens que me chamaram a atenção. Acho que eu vou fazer isso. Porque aqui, tá vendo? A gente está na página 21 de 130. Indicadores. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Que eles também avaliam desse povo que disse que é leitor, o que é que eles estão lendo. Então, assim, número 1 é a Bíblia. E os outros livros são. Deixa eu chegar lá. Média de livros. Espera aí. Ó. Essa pesquisa mostrou muito fortemente que a maior parte está lendo, não é no papel, é no digital, de alguma maneira. Eu vou passar direto aqui, motivações e hábitos. Ó. A principal motivação para ler um livro é porque eu gosto, ou então distração, atualização cultural, conhecimento geral, crescimento pessoal, a maioria por gosto. Fatores que influenciam na escolha de um livro, o tema, o assunto é o principal. Alguns falaram que é a capa, outros dicas de outras pessoas, título do livro. Ah, vamos chegar lá nos livros preferidos. Aqui é em relação à frequência, qual é o conteúdo. Aqui, olha, gêneros que costuma ler. O número 1 é a Bíblia. Depois vem contos, romances, religiosos, poesia, mas tem um outro lugar. Lugares onde costuma ler em casa. Algumas daquelas matérias reforçaram isso, que a escola deixou de ser um lugar em que se incentiva a leitura. E isso aparece até numa reportagem, na palavra dessa organizadora dessa pesquisa, dizendo que os professores não são leitores. Então, vai virando, né,
é, vai escalonando. Se os pais não são leitores, se os professores não são leitores, em que momento alguém, porque a leitura não é uma coisa que a gente nasça com isso, a gente vai desenvolvendo e a gente vai vendo, né, como foi importante na história do Brasil o Proler, que era uma política nacional de leitura que estava dando super certo e que tinham aquelas caravanas dos escritores que iam percorrendo o Brasil encantando as pessoas. E aí, por uma questão política, afastaram, né, o Afonso Romano de Santana, acabaram com o Prolê, e aí a Eliana Yunis, ela foi para a PUC e foi para a área acadêmica e montou uma cátedra, né? Isso foi importante, mas quem fazia o trabalho de formiguinha era o mestre Francisco Gregório, né? E ele continuou isso, fazendo isso até o último suspiro, nessa tarefa de encantando as pessoas com a leitura, e ele forjou, né? Ele formou muitos encantadores de histórias e tem muita cria de Gregório. Então, ele é uma inspiração nesse movimento. Diga, Ana Margarida, que depois eu retomo aqui. Bom, nada melhor do que dizer depois dessa fala que você fez, né? Homenageando o grande Gregório. Era uma vez um homem que, cansado de ver as pessoas de sua cidade sempre tensas, angustiadas e tristes, resolveu fazer algo por elas. Como sabia de cor lindas histórias, sentou-se num banquinho, no meio da praça, e pôs-se a contar e a contar. E assim, o contador de histórias passava o seu dia. A princípio, algumas pessoas paravam para ouvi-lo curiosas, mas só ficavam um pouquinho, pois tinham muita pressa, seu tempo era curto. Mesmo assim, o homem não desistia. Todos os dias punha o seu banquinho na praça e contava suas histórias repletas de fantasia. O tempo passou. Um dia, o contador de histórias narrava para uma plateia inexistente uma maravilhosa fábula quando um garotinho, puxando-o pela manga, interrompeu-o. Ei, tio, será que você não percebeu que não tem ninguém ouvindo? Por que você insiste em contar essas histórias? Então o sábio homem respondeu: Olhe, meu filho, antes eu contava histórias pensando em mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude. Então, assim, esse nosso trabalho é um trabalho de resistência. É um trabalho que, se não tiver ninguém para ouvir, a gente vai continuar contando. E que é muito importante a gente continuar contando, né? Como você já disse, não importa se tiver uma ou duas pessoas, tem que fazer. E Muito quando a obrigada. primeira vez que eu entrei em contato com essa pesquisa, que eu publiquei imediatamente lá no grupo, no Facebook, que a gente tem de leituras biblioterápicas, eu falei, gente, eu tenho que ficar bem das minhas dores para ir para a rua contar história. Eu quero botar o banquinho daquele homem lá sentado e ficar contando, contando, não importa, sabe? Porque, assim, a gente loucubra muito, né? Ai, como é que vai ser? Quais são as metas da minha roda? Quais são os resultados que eu vou obter? Aí, na elucubração, a gente perde um E pouco de tem, tempo. é verdade, tem uma motivação a mais. Tá todo mundo adoecido. Então a gente tá com os indicadores de saúde mental muito preocupantes, né? Epidemia mesmo, é uma epidemia. O Vitor E isso por Deus tem hoje um, estava falando isso. então, é mais do que uma convocação para a gente seguir fazendo trabalho, tanto para preservar a nossa sanidade, né? E Como para criar um universo respirável para as possibilidades que se apresentarem para nós, né? Que cada um tem um público, um chamado, enfim. E Obrigada. E se eu sair assim, de repente, é porque eu tenho que ir lá para o grupo, tá, gente? tá bom, E depois eu claro, assisto a gravação com tá o site ótimo. da Rosângela. Obrigada. Aí, tem essa matéria, né, que eu até coloquei lá no grupo, e eu quero destacar essa parte aqui do compartilhar.
Peraí, deixa eu tirar uma coisa aqui da frente. Olha, aqui no cantinho direito diz assim: a influência da internet e das redes sociais é um fenômeno novo mostrado na nova edição de Retratos da Leitura. Zoara, que é a pessoa responsável pela pesquisa, né? Afirma ser difícil mudar esse cenário, mas talvez a chave esteja no gosto cada vez maior pelo compartilhamento. As pessoas hoje, o tempo todo, estão compartilhando suas ideias, suas viagens, suas fotos. Eu acredito que aí está o segredo: compartilhar. Um bom mediador e um bom professor têm de saber usar essas novas ferramentas, diz. As bibliotecas, inclusive, também precisam ser lugares de compartilhamento de leitura. A coordenadora da pesquisa cita como exemplo os projetos de bibliotecas comunitárias. Durante a abertura da Bienal do Livro de São Paulo, o governo anunciou que pretende desenvolver o projeto no Minha Casa Minha Vida, em municípios onde não há bibliotecas em funcionamento. Zoara diz que as propostas precisam ser efetivas e estabelecidas em um prazo curto. Não adianta também você ter uma biblioteca do silêncio, aquela biblioteca que só empresta livros, acrescenta. A biblioteca tem de ser, mais do que nunca, o espaço do barulho, das trocas, do compartilhamento. Tem de ser um polo dinamizador de cultura, de encontros da comunidade e de construção do conhecimento. É aquela história da biblioteca viva, né? Que tenha contadores de história, que tenha saraus, que tenha rodas de leitura, e que tenha vida, né? Porque não adianta também ter uma biblioteca que ninguém pode mexer, ninguém pode, né? Enfim. E aí Ah, eu... ainda bem que Oi? no Prêmio Jabuti, esse ano, agora 2024, o Prêmio Jabuti de Fomento à Leitura ganhou das bibliotecas comunitárias, né, o IBEAC, que é as Bibliotecas Comunitárias de Parelheiros, né? Fiquei muito contente. Que legal, que legal. Então vamos mais um pouquinho antes de eu passar a palavra para Rosângela. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Eu tô aqui. Vamos lá. Aqui, olha, razão para não ter lido mais. A principal razão é falta de tempo. Isso a gente concorda, né? Porque prefere outras atividades, porque não tem paciência para ler, porque se sente muito cansado para ler, porque não há bibliotecas por perto, porque acha o preço de livro caro, porque não gosta de ler. Então, de uma maneira geral, o livro anda muito desvalorizado, né? Até pelos governantes a gente vê isso, né? Recentemente queriam taxar o livro para ele ficar mais caro do que ele já é. Então, isso também dificulta o processo, dificulta o acesso, né? Aqui também é interessante porque dá esse perfil, né? O que gosta de fazer em seu tempo livre. Então, a grande maioria, o top da lista aqui, usa a internet e vê de um ano para o outro como é que isso aumenta. Então, isso está diretamente ligado, né, com a leitura como um desafio cada vez maior. Porque não tem tempo, mas quando tem o tempo livre, vai para a rede social, aí consome o tempo, né? Usa o WhatsApp ou Telegram, tá em segundo lugar, assiste televisão, escuta música ou rádio, assiste filme. Eu não sei porque que eles botaram em vermelhinho aqui o ler livros em papel ou livros digitais. Não sei por que que eles destacaram, não achei. Será que está aqui? Aqui no cantinho?
Proporção de leitores que são usuários de internet são 93%. Gente, é muita gente. É muita coisa, né? E aí, numa dessas matérias que eu botei ali, acho que foi do G1, fala que, assim, o Brasil está com 30% dos leitores são analfabetos funcionais. Ou seja, eles leem e não conseguem absorver. E isso está refletindo em tudo, até na leitura de bula de medicamento, na leitura, né, do cotidiano. A incapacidade, assim, de discernir, de entender o que se está lendo, né? Cris, não precisa fechar, não. Só quero comentar rapidinho o que você disse. Tá. Essa questão do analfabeto funcional, ele também passa pela história da literatura, como é ensinado nas escolas, que tem que dar aquilo que a gente sabe, né? Não vou me prolongar. A pessoa, ela está lá para dizer o que, que o autor quis dizer, qual é o significado e coisas do gênero. Porque eu tenho um público de não leitor. Eu tenho que converter, eu brinco, né? Que eu converto as pessoas dos meus grupos, porque eles não têm o hábito da leitura. Então, eu percebo um crescimento do entendimento dele conforme vai acontecendo as rodas, conforme ele vai frequentando as rodas, porque ele vai desenvolvendo esse senso crítico. Então, a profundidade de leitura é muito interessante como ela vai aumentando. Hoje, num grupo que eu tenho de jovens, eu li uma parte do Jardineiro que Tinha Fé, e aí ele falou assim: Você já leu esse texto? Eu falei: Já, mas só que agora eu estou lendo em outro contexto. No final, ele é uma pessoa que tem fobia social, que tem muita dificuldade de relacionamento. E no final do encontro, ele me deu um longo e apertado abraço. E quando eu dei, ele nem o abraço dava, né? Era tchau de longe. Então, esse analfabetismo, eu acho que para nós, biblioterapeutas, temos que ver sobre a capacidade em relação à sensibilidade, né? O que ele pode captar. Porque a gente faz isso, né? A gente lê um livro e tem um sentido. Dali um tempo a gente lê de novo, o livro já tem um outro sentido, porque a gente está mais maduro, mais aberto, né? Quem não lê, que não tem o hábito, ele lê e não sabe o que é para ser visto. Desculpa interromper. Não, imagina, eu que agradeço aí tua participação. É, deixa eu voltar para cá e eu já vou voltar para você. Deixa eu só mostrar uma coisinha Mas não ali. se apressa, não. Eu tenho material para quem se interessar, eu mando depois, tá bom? Tá bom, beleza. Obrigada. Então, aqui já está no outro slide que quem incentivou, né? Quem influenciou para gostar de ler. Então, a, tem aí mãe ou responsável do sexo feminino, algum professor ou professora, algum outro parente. Então, professor e mãe são os principais, né? Está mostrando aqui. Mas a maior parte disse que não foi ninguém especial, ou que não foi influenciado, ou que não gosta de ler, o que é terrível, né? Ainda não chegou lá no slide, deixa eu ver, eu estou no 69 de 130. Vixe, Maria. É esse o retrato, né? Diante de muita informação, a gente passa por alto. Esse é o retrato do que é, todos nós estamos submetidos. Origem do interesse por literatura, por faixa etária, não é isso ainda. Que eu quero mostrar são os livros, representações. A leitura traz conhecimento, crescimento profissional. Livro, é aqui, olha. Livro e autores que conhece e prefere. Olha lá, os 28 mais citados.
a Bíblia, em primeiro lugar. Depois é o Pequeno Príncipe, Turma da Mônica, Harry Potter, Diário de um Banana, A Culpa é das Estrelas, Sítio do Pica-Pau Amarelo, A Cabana, Crepúsculo, Violetas na Janela, O Menino Maluquinho, Gibis, História em Quadrinhos, Vale, Dom Casmurro, Pai Rico, Pai Pobre, 50 Tons de Cinza, Capitães de Areias, Crônicas de Nárnia, O Diário de Anne Frank, Como Era Antes de Você, Vidas Secas. E segue a lista: Cinderela, Os Três Porquinhos, Iracema, A Arte da Guerra, O Grande Conflito, O Alquimista, Chapeuzinho Vermelho e Meu Pé de Laranja Lima. Aqui os autores mais conhecidos é Machado de Assis, Monteiro Lobato, Maurício de Souza, Clarice Lispector, Jorge Amado, Drummond, Augusto Cury, Paulo Coelho, Cecília Meirelles, Zíbia Gasparetto, Chico Xavier. Então, minha gente, quando diz que lê também, olha, a grande parte, né, do conteúdo da leitura não é de profundidade, não é de desenvolvimento de pensamento crítico, né? Então, assim, quanto mais a gente destrincha essa pesquisa, mais preocupada a gente fica, né? E aumenta, assim, a nossa responsabilidade. Então, o que eu queria dizer para fechar a minha fala e já passar para a Rosângela, depois deixar aberto para a roda, é que hoje, por exemplo, eu participei de uma ação de replantio. Tem uma área aqui em Niterói que pegou fogo, como pegou fogo em muitas áreas do Brasil. E aí tem um grupo de voluntários que vai para lá e pega na enxada e tira o capim colonial e faz buraco e bota muda e rega muda e volta para cuidar das mudas, sabe? Eu acho que o processo é o mesmo. Então, se foram queimando a nossa humanidade, a nossa solidariedade, a nossa capacidade de ter prazer, de ler coisas maravilhosas, de mostrar. Porque olha o que faz o Sérgio Vaz, né? Ele vai nessas periferias e as pessoas falam: não, não gosto de poesia. Aí ele lê a poesia dele, ou declama, aí eles ficam com o olho arregalado. Isso é poesia? Então eu gosto. Então, é reflorestar, como diz essa Geni Nunes, que está bombando, é reflorestar a nossa mente, reflorestar o nosso coração, reflorestar a nossa humanidade e seguir nessa contracorrente de tudo que a gente está observando, que a gente já sente, que a pesquisa só tangibilizou, né? E da gente fortalecer a resistência, partilhando as alegrias e as dificuldades no caminho, porque elas vão coexistir continuamente. Então, vá, Rosângela, apresente aí o seu projeto de reflorestamento. Olha teu microfone. Eu já tive aqui no Tucum para falar que eu fiz a pós-graduação pela UNO de Chapecó e a Cris foi a minha orientadora do TCC. E o objetivo principal do meu TCC era entender o que caracteriza a biblioterapia, né, como forma de atuação. E de lá para cá, dessa experiência, que já foi bem difícil, que foi a literatura do Aquinan, os dois livros da Cris e o da Carla, né? Eu li todos eles para fazer o TCC. E de lá para cá é aquela coisa, quando você passa de fase, você tem um ganho quântico, né? E a Cris usa muito essa questão aí das sementes aladas, e a partir dessas sementes aladas, eu foquei
na minha experiência do que eu vivi durante todo esse tempo de estudo em relação à biblioterapia. E tenho encontrado muitas pessoas e tido algumas experiências muito interessantes que fez com que eu percebesse uma demanda, que é, tá, eu fiz essa formação, ou pós, ou os cursos de qualificação, mas agora eu vou para o campo de atuação e o que que eu faço? E em cima das dúvidas que aparecem, que são discutidas comigo, eu montei um encontro, que eu vou chamar de um encontro de cocriação, né? Porque ele é vivo, ele vai ser também reforçado pela contribuição de quem vem, e eu vou trabalhar em quatro encontros para falar sobre essas questões que são muito voltadas à questão da identidade do biblioterapeuta. Porque se a gente for olhar, nós temos aí um vasto mundo, universo aí de pessoas trabalhando com a sua necessidade, né? Com a sua forma de suas peculiaridades. E um dos encontros, ele chama-se Cuidadoria e Identidade, e aí eu tenho um linguajar que eu criei para mim, mas é a partir e fundado tudo em cima do trabalho da Cris, que fala muito sobre a questão da semente, e como ela falou agora de reflorestamento, e ela também usa a expressão cuidadoria, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho de cuidar, né? E quem é você como cuidador? Qual é a sua identidade dentro desse universo? Eu também, né, neste encontro, a gente vai trabalhar sobre a questão do acervo, né? No grupo da Bibliofamília, eles falam assim, quais são os livros bons para a gente ter? Eu falei, meu Deus, que pergunta mais difícil de responder, né? O outro tópico é cultivando o cuidado. Aí, nesse cultivando o cuidado, a gente vai trabalhar essa ideia do reflorestamento, né? E deste campo. Vai estar trabalhando as pessoas feridas. Eu fui assistir o Tortarado, e quando terminou a peça, o auditório estava lotado e todo mundo levantou aplaudindo e incansavelmente, né? Demorou aqueles aplausos. E eu fiquei pensando que a gente tem mais o que nos une do que nos separa. Porque se emocionou aquelas pessoas que não moram no campo, que elas quero acreditar que não sofreram violência sexual, que não tem a questão do racismo, não é todo mundo que estava lá, mas todo mundo se comoveu, é porque às vezes a gente está falando da essência que vai, né? O Paulo Freire, que é um dos autores que eu quero trabalhar, ele fala que o oprimido é todo aquele que sofre, é passível de sofrer discriminação. Quantas discriminações a gente passa na vida inteira? Porque sou alta, porque sou baixa, porque sou gorda, porque sou pobre em relação a alguém e sou rica em relação ao outro, né? Porque eu sou mulher, porque eu sou mãe, porque quantas discriminações a gente passa? E é ali quando o pessoal recebeu, levantou por quê? Porque mexe. Então, esse cultivando o cuidado, ele tem esse tipo de questão, e um dos tópicos é mapa não é território, que tem tudo a ver com o que a Cris falou agora, sobre o que eu planejo, mas e na hora? Como é que é isso? Né? Então, está falando sobre isso. E vazios. E é uma pena que a Ana Margarida saiu, porque a primeira vez que eu entendi esse conceito de vazio, não entendi, eu ouvi, foi quando eu conheci a Ana Margarida. A gente estava fazendo um curso de comunicação não violenta. E a Ana Margarida propôs que, no começo do encontro, a gente fizesse um momento de vazio. E eu surtava.
Foi no plena pandemia, eu doida para conversar, para tentar entender, para me organizar, e aí ficava aquele silêncio. Eu ia falar, e a Ana Margarida falava assim: você está fugindo do silêncio, do vazio. Eu falei, não, eu tô no vazio, eu preciso conversar, eu preciso entender, eu preciso que as pessoas me deem informação. E ela ficava assim, desse jeito calmo dela, você está fugindo do vazio. Eu não conseguia entender esse vazio que o Aquinan discute tanto no livro. Então, eu tenho a proposta de trazer essa discussão sobre a importância desse vazio, como fazer, o que significa ele para o indivíduo, o que ele significa para a biblioterapia. E, por último, trabalhar um texto do Paulo Freire, né? É uma das nossas das ações que a gente vai fazer, que ele fala justamente da esperança crítica, porque a gente precisa entender melhor essa diferença entre acreditar e acreditar fazendo, né? Acreditar e esticar as mangas. Então, esses 4 encontros, eles ocorrem justamente para fortalecer e achar o nosso meio, o nosso campo, porque uma das coisas que a gente vai trabalhar, porque às vezes a gente acha que tudo está fechado, como a Helena Maria falou lá na primeira apresentação que eu a vi aqui do Tucum, contando que era tudo tão difícil, até que ela achou o meio, né? A portinha dela. E aí ela já estava falando naquela época, nossa, está acontecendo tudo de uma vez. Por que às vezes acontece assim? Porque a gente está batendo muito numa tecla que não é para ser. Eu fiz uma proposta um tempo atrás de um curso falando sobre curso não, rodas falando sobre Manuel de Barros, e ninguém se inscreveu. Ninguém se inscreveu. E eu me senti a pessoa mais mal amada da face da Terra. Ninguém se inscreveu. Aí, depois que a autopiedade se acalmou, eu pensei, gente, eu estou falando com um público que está com a Cris há anos. A Cris fala do Manuel há anos. Ele é importante, ele é um monte de coisa, mas é mais do mesmo para essa clientela. Então, tem muitas coisas que a gente precisa fazer e pensar a partir de um conhecimento já adquirido, né? Não é um manual de como vamos fazer, como se deve fazer, não é um regimento, não é um modo de fazer, mas um desenvolvimento crítico, né? De parar. Eu achei tão incrível as coisas que a Cris falou, a questão da leitura, que é parar tudo e falar, ó, eu vou, neste momento, parar para pensar, para sentir, e é isso que eu estou convidando vocês. Vamos nos reunir e fazer esses encontros. Existe a possibilidade de fazer os 4, ou quem quiser fazer um só. E tem mais uma coisa que eu queria propor para o Tucum e para a Bibliotefamília, sobre os livros. Muitas vezes a gente, ávidos de livros, a gente compra muitos livros, não conhece, e aí a gente fala, não falou comigo. Então, eu quero propor para vocês a gente fazer um grupo de WhatsApp de troca virtual de livros. Então, o que é? Você olha na sua biblioteca, né, que eu chamo aqui do meu projeto de sementário, você olha na sua biblioteca, vê aqueles livros que já passou o tempo deles com vocês. A Mary Kondo, que é uma organizadora, ela fala assim, ó, pega a peça de roupa e fala, ela me faz feliz? Se ela não me faz feliz, põe ela para voar. Então, se aquele livro que você não te faz feliz, você põe lá no grupo e ele vai ser exclusivamente para troca.
E aí você põe no grupo alguém que se identifica e tem outro livro, oferece, e as pessoas vão conversar entre si. Eu não tenho nenhuma responsabilidade, comprometimento e envolvimento, a não ser de estar no grupo. E aí as pessoas possam, aquele impresso módico, é um preço bem pouquinho, demora, mas é um preço bem pouquinho. Eu envio, pago o meu que enviei e recebo o que Eu acho que é um eu. valor fixo, deve estar uns R$ 12 e leva em média 4 a 6 dias. Não demora muito, não. É bom. Eu já tive experiência que demorou um pouco mais, quando eu mandei para. Tudo bem, não importa. Mas é uma coisa que pode reavivar o nosso acervo, né? Ter um movimento aí, e é isso. Eu vou pedir para a Cris colocar no Tucum depois o meu contato. Nesse grupo, eu também gostaria que a gente colocasse o perfil, cada um o seu perfil do Instagram, porque a gente precisa acompanhar e curtir. Aqui hoje tem a Dinamara, que é uma convidada minha. A Dinamara, a gente fez um curso com a Bárbara, que a Paula conhece, né? E aí eu fui lá olhar o perfil dela, É quando a gente trocou maravilhoso, no último conheço dia, também. a gente se apaixonou uma pela outra, a gente tem, assim, descobriu mil semelhanças, e a gente se tornou grandes amigas. Então, a gente pode fazer isso, né? De fomentar e conhecer e se aproximar e fazer, se a gente se conhecer um pouco melhor, além das carinhas. Tá ótimo. Então, eu vou pedir diferente, Rosângela, que Hum, você, por favor, eu vou te hum, botar lá de co-host, sei lá, de administradora do grupo, você coloca essas duas propostas lá. E o tá, do contato está no grupo, né? Você pode, quem quiser mais detalhes, aí entra em contato com você direto. tá, joia. Mas muito Tá bom. obrigada e parabéns pela fecundidade de ideias, né? E a roda aqui está aberta para alguém que está com algum desejo de falar, de reverberar algumas coisas que foram ditas aqui. Respirar Ô, fundo. Cris, Sim. eu vi, eu não sei quem foi que colocou no grupo, uma pergunta, foi um pedido de trabalho com adolescente. Aí quando eu vi aquele pedido, eu pensei, ô gente, nos últimos anos eu trabalhei só com adolescentes e jovens. E me deu assim um De desejo de um campo, trabalhar. você falou, de um campo. Então, tem campos que convidam, que abrem e que chamam a gente. Por isso que você foi aí para Minas, o campo abriu. Você foi, quiseram que você voltasse. Então, você está fluindo no seu campo. Então, faz o possível, porque é claro que seria muito melhor que a gente tivesse uma política pública que as pessoas valorizassem, né? Como a gente já teve. Então, era só reativar uma história que deu certo. Mas a gente sabe também que para uma política pública existir, o povo tem que querer, né? O povo tem que conhecer. Esse também sempre foi o nosso discurso, nossa luta da biblioterapia. Como é que isso vai virar lei? E agora já está começando a pipocar, porque aí é um monte de gente falando, um monte de gente escrevendo artigo acadêmico, um monte de gente relatando experiência, participando das festas literárias, gerando matéria no Globo, né, Helena? Assim vai disseminando, né? Então, quer falar? Pode falar. Então, a gente vai fazendo o possível, justamente para disseminar e para criar um campo para, em algum momento, isso virar política pública, né? Então, aí a gente pensa assim, poxa, mas quem consegue essas coisas, às vezes, é quem faz um doutorado, um pós-doutorado, porque aí as pessoas respeitam, né? Eu sou mais autodidata e percorro outros caminhos, mas a própria academia, para a pessoa fazer um doutorado, um pós-doutorado nessa área, tem que ter essa área de confluência, né? E como não tem referências que estão nesse patamar, essas vagas, né? Então, isso é característico de toda a área que está aí
ganhando espaço, mas ainda não conquistando esse lugar. Então, a gente tem que seguir fazendo, principalmente diante dessas pesquisas. Diga, Helena. Não, eu só queria compartilhar que eu trabalhei com público jovem na periferia aqui da cidade, nas bibliotecas comunitárias. Que eu atuava, porque a biblioteca ainda não conseguiu, né, se reerguer, ficou inundada, né, lá no Matias Velho. Mas, e ali, além dos jovens, eu consegui também que aconteceu, as coisas vão acontecendo, né? Os, os pais desses jovens começaram a frequentar a biblioteca comunitária. E muitos pais analfabetos. Então, assim, a biblioterapia, isso que eu acho interessante, ela é inclusiva, né? Ninguém precisa ler, porque na realidade é eu que vou ler, né? Era eu que estava lendo ali para aquelas pessoas. E é incrível como essas pessoas começaram a frequentar essa biblioteca, que era no bairro, plantada assim no coração do bairro, e atendia as escolas municipais do entorno e algumas estaduais também. E as pessoas assim meio que descobriram a biblioteca por meio desses jovens que eu ia nas quinzenas, né, nos sábados à tarde, ah, conversar com eles. Eu até nem eu nunca chamei de biblioterapia. Eu dizia, vamos conversar sobre os livros que vocês estão lendo. E aí eles começavam. Ah, prof, me chamavam de prof. Prof, eu li um livro assim aqui, cravou meu coração. Poxa, gente, isso é biblioterapia, né? Então foi um movimento muito lindo, muito bacana, mas nasceu assim muito de uma coisa muito espontânea, não foi nada planejado, não foi nada organizado. Por isso, quando tu fala, Cris, da importância da gente, né, fazer o registro, começar a escrever isso, a registrar isso, porque me parece que depois, quando tu vai querer resgatar isso lá numa memória, alguma coisa tu esqueceu, sabe? É incrível, mas alguma coisa tu deixou para trás. Então, eu comecei a fazer isso. Né? Inclusive, principalmente depois da inundação. Eu comecei a escrever muito e a registrar tudo que eu faço. E, e acho que isso às vezes eu vou lá naquele registro assim, meu Deus, nem parece que fui eu que escrevi. Que eu acho que quando a gente escreve, tu tá num outro estado. A gente entra, eu acho que transcende, né? Sobe, eu acho que, ou baixa alguma coisa, eu não sei, que muda, porque daí em algum outro momento eu vou ler aquilo, credo, onde é que eu estava, que planeta que eu estava que eu escrevi aquilo. Mas, enfim, eu só queria compartilhar isso e dizer que realmente ali a entrevista que aconteceu, assim, caiu, né, de paraquedas, aquilo ali, eu fui convidada via Conselho Regional de Biblioteconomia, que indicaram o meu nome, que é a única pessoa que, né, entende de biblioterapia, de desenvolvimento aqui, né, parece que no Rio Grande do Sul sou eu, e que trabalho com isso, e que posto, e que vou, e participo de palestras, de seminário, de encontro de escritor, disso e daquilo. Aí me indicaram. Gente, a minha perna foi assim, É assim mesmo. É assim mesmo. cara, tremia tudo. A barriga, uma montanha de coisa ali na minha barriga. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou começar a gaguejar, eu vou isso, eu vou aquilo. Mas sei lá, deu tudo certo. E E quantas acostuma com portas. isso, porque a gente só sente isso quando a gente está pisando num lugar que é maior do que a gente. Foi isso, exatamente isso que eu senti. Eu disse assim, meu Deus, é meu lugar de fala. Por que que eu estou sentindo tudo isso? E A também minha você foi perna merecedora, tudo que você se tremia. preparou, tudo que você viveu, então É, você foi merecedor. Então é isso, o campo A, isso, quando a gente se prepara para ele, né? isso. E aí tu disse uma coisa e ficou na minha cabeça muito, muito, cravou muito em mim, Cris, que tu disse assim, a gente tem que estar sempre preparada. Não se prepare quando a coisa vai acontecer. Tem que estar preparado, porque tu nunca sabe quando é que a coisa vai cair na tua frente. E caiu numa sexta e na segunda eu estava dando entrevista. Então, assim, ó, foi Gostei do muito verbo que você rápido. usou, cravou em mim. Cravou. Mas Isso. eu sei que o nosso tempo agora está Sim, chegando ao fim, né? Mas é só um compartilhar de uma percepção. Quando a gente vai nessas festas literárias, eu fico admirada de ver os slams, né? As batalhas, e a gente vê aqueles jovens cheios de energia, usando a palavra, né? Para tirar uma coisa engasgada.
E é o que o Sérgio Vaz fala, tem até no YouTube, eu posso partilhar isso com vocês, né? Porque no começo é muita raiva, porque aquilo tudo está engasgado. Aí o Sérgio Vaz fala assim: a poesia foi melhorando a gente e a gente foi melhorando a poesia. Então, eu acho interessante o método dele, porque ele dá esse espaço do microfone liberado para todo mundo. Ele começa. Eu estou dizendo porque eu fui lá, né? Eu fui lá no bar do Zé do Batidão, eu senti isso nas células, né? E aí ele começa com a autoestima das pessoas. Então, é aquele povo que vai, às vezes, sem sapato, né? O povo de rua, o povo trans, o povo, os excluídos, né? E ele começa assim: gente linda, gente inteligente. E aí ele não é só ele tem uma equipe, e aí o pessoal vai falando, e aí, a partir do que fala, ele vai trazendo nomes da grande literatura, porque eles não conhecem, eles não tiveram acesso, né? E aí, aí passa a conhecer, mas dialogando com o que eles vomitaram ali, vamos dizer assim. E aí a linguagem é muito do funk, né? É a linguagem dele, tem que usar o que é deles e fazer as pontes, né? E eles ficam apaixonados, eles ficam vibrantes, né? Eles ficam acesos e eles ficam em fluxo, é o fluxo da palavra. Então, eu vejo que é um campo também para explorar, que foi mais ou menos o que eu tentei fazer lá, que a Cris me chamou para ir na biblioteca da escola lá, e tinha esse perfil, né? E a partir do momento também tinha microfone liberado, a partir do momento que eles foram dizendo, eu dizia assim: nossa, isso que você falou, sabe quem é que fala também? É o Leminski. Aí apresentava para eles, e eles é mesmo, uau e tal. E aí queria saber mais, né? Então é isso, de atiçar o desejo, né? Quem diz que não gosta é porque não conhece a vastidão do repertório. Vai ter gente que vai dialogar com aquela pessoa, não é? Então é um processo que é artesanal. Minha gente, Já acabou, né? você quer falar, Rapidinho. Elis? Vamos só tirar No uma sábado, foto. isso eu tenho que tirar, Aí, senão não dá para ouvir. tá. Sábado eu fui fazer um círculo de biblioterapia, participar de um evento aqui em Niterói, lá da UF, da universidade. E eu levei vários livros, porque eu sabia que tinham várias pessoas que já tinham participado da roda que Cristina Lúcia tinha feito, eu tinha ido com ela e tinha feito uma outra. E eu levei um livro porque eram jovens, são universitários, mas eram UF nas praças. E então foi aberto ao público em geral. Só que eu sabia que a maioria era jovem, tinha gente de tudo quanto era canto, tinha gente da comunidade e tal. E quando eu levei vários livros de literatura, tinha a Flora, tinha o Afete, mas tinha o Pedro Salomão, que é um autor que esse pessoal mais jovem ama. Eu, inclusive, não sou mais jovem, mas eu sou apaixonada por ele. Gente, pegou fogo, né, no sábado, assim, porque tinha as meninas, tinha um rapaz, e assim, eles se viram muito. Nossa, mas eu conheço, eu nunca tinha visto o livro Ó, dele. Eu conheço na internet. E aí a gente vê como é que é, né? Como é que é? Eu vi na internet, mas eu nunca peguei o livro na mão. Como quando. Aí pediram, eu posso ver esse aqui? Aí pediram, né? Para ver, assim, a flora. Eu levei a flora porque estava contaminada com a flora por conta do Círculo da Cris, que eu amo e eu estava muito. Ainda estou muito mexida com ele. Então a gente vai vendo que também o acesso quando as pessoas têm de coisa poder viver, sensorial, né? De pegar, de nossa, cheirar. cheirar, pegar o afete e falou: Nossa, eu preciso desse livro. A menina chorou com o livro. E eu assim, gente, eu falei assim, nossa, eu não tinha nenhuma hora para fazer a roda, porque a gente tinha outras terapeutas. Então, assim, a coisa ela vai reverberando mesmo, mesmo. É, Acreditem, acreditem no projeto que Rosângela vai fazer, porque acho que se a gente juntar isso aqui,
eu acho que a gente vai dar um bom caldo. Obrigada, viu? E agradeço a Agradeço. Cristina Lúcia, aqui publicamente, e a Cristiana Seixas, porque foram através delas que eu cheguei lá neste encontro. Gratidão Parabéns, parabéns. profunda. E aí, gente, só reforçando, em dezembro não vamos fazer o Encontro do Tucum, né? E a gente retorna em janeiro, tá bom? Com pauta aberta, vamos ver o que organicamente se apresenta. Depois eu compartilho o link da gravação. Muito obrigada por tudo. Deixa eu tirar uma foto. Nossa, dá um sorrisão aí, 1, 2, 3 e tcharam! Peraí, deixa eu só salvar aqui, tela inteira. Pronto. Então, boas festas para vocês, bom fechamento e abertura de ciclo. E sigamos fazendo o possível, né? Cuidando da gente, de quem o campo nos permitir. Um beijo para todas. Obrigada. Gratidão. Gratidão, Você também. prof. Obrigada a Beijos, todas. gratidão. Tudo de bom. Beijos a todos. Beijos.